Esta é uma cronologia do que deve acontecer em Israel antes do retorno de Jesus. Você ficará impressionado ao comparar os eventos que estão ocorrendo em Israel hoje com estes 17 sinais apresentados em nossa linha do tempo profética. Mas, antes de tudo, precisamos começar com o primeiro sinal. Quando os discípulos de Jesus perguntaram a ele quais serão os sinais da sua segunda vinda, ele não começou mencionando uma guerra global ou mesmo o anticristo, embora chegaremos a esses pontos mais adiante. Jesus direcionou a atenção deles para o templo judaico e afirmou que nenhuma pedra do templo permaneceria sobre a outra. E o que aconteceu? 40 anos depois, foi exatamente isso que ocorreu. Os exércitos romanos invadiram Jerusalém, incendiaram o templo e o destruíram completamente, pedra por pedra. Desde então, o templo não foi reconstruído. Mas o mais surpreendente é que a Bíblia profetiza que, um dia, ele será reconstruído. Isso fará ainda mais sentido quando chegarmos ao quarto sinal, porque o quarto sinal está literalmente se cumprindo neste exato momento enquanto gravo este vídeo. No entanto, para compreender plenamente, você precisa primeiro conhecer os sinais 2 e 3. O Israel que você vê hoje nos noticiários é completamente diferente de todas as outras nações que já existiram, e há uma razão única para isso. Após Roma destruir o templo e levar o povo judeu cativo, Israel deixou de existir como nação por quase 2000 anos. Mas a Bíblia já havia previsto que isso aconteceria. A nação de Israel seria espalhada entre as nações do mundo. E foi exatamente isso que ocorreu. O povo de Israel foi disperso por todo o planeta, sem terra, sem exército e sem governo. Mas veja o que Deus declara em sua palavra. Eu os tirarei, Israel, do meio das nações, os reunirei de todos os países e os trarei para a sua própria terra. Agora, com isso em mente, observe este jornal do LA Times de 1998, que está começando a se deteriorar com o tempo. Meio século após o sonho sionista se tornar realidade, o Estado judeu emergiu como um membro moderno e próspero da comunidade mundial. Ainda hoje, fala-se sobre os eventos milagrosos que ocorreram em 14 de maio de 1948. Naquele dia, Israel se tornou uma nação pela segunda vez, algo que nunca havia acontecido antes na história do mundo. E isso aconteceu exatamente como Deus havia dito que aconteceria. Este evento era essencial para que o restante dos sinais proféticos pudessem se cumprir, incluindo alguns que possivelmente já começaram a aparecer nas notícias atuais. Estou muito animado para compartilhar com vocês esses sinais. Então, vamos abordar rapidamente o sinal número 3. Logo após o sinal número 2, quando Israel voltou a ser uma nação, muitos estudiosos das profecias bíblicas perceberam que outra guerra envolvendo Israel estava prestes a acontecer. Isso porque muitos dos sinais do fim dos tempos ocorrem em uma Jerusalém sob controle dos judeus. Em 1948, Israel controlava apenas metade de Jerusalém, mas durante a guerra de 1967, Israel assumiu o controle total da cidade, preparando o cenário para os próximos sinais que acredito estamos prestes a ver se desenrolar diante de nossos olhos. Na verdade, o sinal número 4 já está começando a se cumprir enquanto falo com vocês. Veja esta enorme mansão feita de um único bloco de ouro puro. Esta mansão está localizada em Jerusalém hoje e foi criada de acordo com as especificações exatas que Deus deu na Bíblia para o antigo templo. Muitos judeus em Israel estão se preparando para construir um terceiro templo. Por isso, recriaram uma mansão do templo junto com muitos outros itens necessários para a adoração no templo. Eles até começaram a cultivar ervas vermelhas, que são um dos elementos essenciais para a purificação do templo, como você verá mais tarde. De acordo com a Bíblia, este templo deve ser construído antes que o sinal número 13 se cumpra. No entanto, por enquanto, Israel permitiu que os muçulmanos mantenham o controle do monte do templo, principalmente por razões políticas e de segurança. Basicamente, o governo israelense não quer desencadear uma segunda guerra mundial, o que, ironicamente, nos leva à guerra em Israel que você está vendo nos noticiários hoje e que, acredito, abrirá caminho para os próximos 4 sinais na linha do tempo profética. Deixe-me explicar.
Os sinais de números 6 a 8 estão relacionados a uma guerra massiva que ocorrerá no Oriente Médio, maior do que qualquer outra que já vimos antes. Mas o sinal número 5 está conectado ao que acontecerá imediatamente antes dessa grande batalha. Por isso, quero abordar esses sinais primeiro, antes de revelar o sinal número 5, pois acredito que isso tornará tudo mais claro. Antes de chegarmos a esses detalhes, é impressionante como novas histórias sobre o Oriente Médio estão surgindo constantemente. Por exemplo, veja esta notícia sobre a Europa oferecendo ao Irã uma solução diplomática para evitar uma guerra com Israel. O problema é que há tantas fontes cobrindo essa mesma história que é difícil discernir o que é verdade e o que é apenas uma opinião enviesada. É exatamente por isso que tenho contado com os meus parceiros da Ground News há algum tempo. Eles me ajudam a entender o viés de cada fonte de notícias e a avaliar a confiabilidade de cada uma, especialmente em histórias como esta. Por exemplo, enquanto gravo este vídeo, esta notícia sobre o Irã e Israel foi publicada há apenas 5 horas, mas a Ground News já analisou mais de 58 fontes diferentes, classificando-as de acordo com seu viés e confiabilidade. Por exemplo, fontes de esquerda tendem a focar mais nas vidas perdidas durante os ataques de Israel ao Irã, enquanto fontes de direita concentram-se na ameaça potencial representada pelo programa nuclear iraniano. Eu, pessoalmente, gosto muito de usar o Ground News. Atualmente, estamos vendo Israel e o Irã se aproximando de um conflito direto. O que é fascinante sobre isso é que o Irã, que no passado era conhecido como Pérsia, é mencionado na Bíblia como uma das 5 nações que entrariam em conflito com Israel nos últimos tempos. Então, onde estão as outras 4 nações mencionadas na profecia? A Bíblia nos diz, em Ezequiel capítulo 38, que eventualmente Líbia, Sudão, Turquia e Rússia se juntarão ao Irã em um ataque contra Israel, especificamente nas colinas do norte, conhecidas hoje como as Colinas de Golã. O interessante sobre isso é que todas essas nações atualmente têm uma relativa paz entre si e compartilham um ódio mútuo pela nação de Israel, com a possível exceção da Rússia. Mas isso também faz parte da profecia. A Bíblia afirma que a Rússia e seu líder precisarão ser de alguma forma coagidos a se juntar a essas nações nesta batalha, talvez por razões econômicas ou políticas. Não sabemos exatamente como isso acontecerá, mas o que sabemos é que todas essas nações atacarão coletivamente o Estado judeu de Israel. E é aqui que Deus intervém. Antes de explicar como Deus vai intervir, você precisa entender por que ele fará isso em nome de Israel. E a razão não tem nada a ver com o quão cristianizado Israel é hoje. Na verdade, Israel possui uma das menores populações de cristãos do mundo. A Bíblia nos diz que Deus escolheu Israel como seu povo não porque eles fossem grandes ou justos, mas porque eram pequenos e fracos. Ao longo da história bíblica, Deus demonstrou sua força ao defender esta pequena nação, que é do tamanho do estado de Nova Jersey, apesar de quão fraca e rebelde ela tem sido ao longo dos anos. Mas esta batalha será diferente. Ela marcará um ponto de virada, pois levará Israel, uma nação que rejeitou a Cristo por séculos, a voltar para ele nos últimos tempos. E como isso acontece? Essas 5 nações cruzarão a fronteira da Síria e entrarão nas colinas de Golã, em Israel, com seus exércitos. A Bíblia descreve que eles cobrirão a terra como uma nuvem, indicando que será um exército massivo, com um número impressionante de tropas. Mas antes que essas nações tenham a chance de atacar, Deus intervirá de forma sobrenatural. Primeiro, a Bíblia diz que Deus causará o maior terremoto da história de Israel. Esse terremoto será tão desastroso que desestabilizará os exércitos invasores. Em seguida, Deus fará com que as armas da Rússia falhem e explodam contra os próprios soldados russos, criando uma confusão tão grande que as 5 nações começarão a lutar entre si em vez de atacar Israel. E se isso não basta, a Bíblia também afirma que Deus enviará uma gigantesca chuva de granizo, fogo e enxofre contra o exército invasor. Esta batalha profetizada recebe muita atenção de pastores e estudiosos da Bíblia, pois é um sinal claro de que o fim está próximo. Mas há algo que muitas vezes é esquecido sobre esta batalha: o que acontece no sinal número 7. Este sinal ocorre simultaneamente com a batalha que acabamos de descrever e está relacionado às nações que não são mencionadas nesta guerra profética. Outro sinal que nós, como estudiosos de profecias bíblicas, devemos observar como uma indicação dos últimos tempos é que muitas nações que antes eram hostis a Israel, como o Egito, o Iraque e outros estados árabes modernos, agora estão em algum nível de paz com Israel ou são, no mínimo, indiferentes ao Estado judeu. Mas isso vai ainda mais.
A Bíblia também indica que nações que antes defendiam Israel, como os Estados Unidos, não virão mais em auxílio de Israel. Quando este ataque ocorrer, Deus será o único a defender esta pequena nação. Isso significa que, nos últimos dias, os Estados Unidos se tornarão menos aliados de Israel ou estarão tão sobrecarregados com seus próprios problemas internos que não conseguirão ajudar. Agora, o próximo sinal é altamente debatido, assim como muitos dos sinais que abordamos neste vídeo. Então, que tal olharmos juntos para o que a Bíblia realmente diz sobre o que está por vir? Em Ezequiel capítulo 39, lemos que, após essa grande batalha, Deus enviará fogo sobre Mog e sobre aqueles que vivem em segurança nas terras costeiras de Mog. Esta é uma referência à Rússia, e eu explico os detalhes disso em outro vídeo que fiz, que estará linkado abaixo. As terras costeiras podem se referir a muitos países que não são diretamente citados nesta batalha. O fogo mencionado aqui pode ser interpretado de duas maneiras, como um evento sobrenatural em que Deus intervém diretamente com fogo na terra ou como uma guerra nuclear mundial. Sabemos que, muitas vezes, Deus utiliza as ações humanas para cumprir sua vontade, e isso pode ser um exemplo disso. Seja qual for o caso, este evento será pior do que qualquer guerra mundial que já vimos antes. E é exatamente por isso que ele leva diretamente ao próximo sinal na linha do tempo profética, um sinal que envolve uma pessoa que prometerá paz a Israel e ao Oriente Médio pelos próximos anos. Mas antes de chegarmos a isso, tenho certeza de que você está curioso para saber qual é o sinal número 5 e como ele se conecta à guerra no Oriente Médio que estamos vendo hoje. A Bíblia diz que Israel estará em um estado de paz, tão seguro que nem precisará de muros para protegê-lo. Mas desde o ataque a Israel pelo Hamas em 7 de outubro, alguns anos atrás, e até mesmo antes disso, Israel tem vivido em um estado de hipersegurança. Isso significa que algo significativo deve acontecer no Oriente Médio para que Israel se sinta seguro o suficiente para baixar a guarda. Será que esta guerra com o Irã é o começo de Israel eliminando sua maior ameaça, permitindo que finalmente se sinta em paz? E será que, enquanto o Irã ainda está se recuperando de suas perdas, essas outras nações mencionadas em Ezequiel 38 se unirão para atacar Israel, que estará no caminho de seus próprios interesses na região? É apenas uma teoria, mas este é um sinal que não pode ser ignorado. Por isso, eu pessoalmente acredito que a batalha descrita nos sinais 6 a 8 não acontecerá até que Israel vença seus inimigos atuais. Agora, antes de entrarmos no sinal número 9, quero ser completamente honesto com você. A verdade é que os sinais 5 a 8 não precisam necessariamente acontecer antes do sinal número 9. Alguns estudiosos acreditam que a batalha descrita nesses sinais pode, na verdade, ocorrer logo antes do sinal número 13, em vez disso nesta parte da linha do tempo. Eu, pessoalmente, acredito que, com base no que a Bíblia diz sobre essa batalha em Ezequiel 38, faz mais sentido que esses sinais sejam colocados aqui na cronologia. Mas, por favor, compartilhe sua opinião nos comentários se você discordar. Agora, vamos falar sobre o sinal número 9. Após essa horrível batalha, o mundo estará desesperado por paz. É por isso que acredito que não muito tempo depois surgirá um governante com um plano muito convincente para trazer paz e prosperidade a um mundo quebrado. A Bíblia nos diz que este homem fará um tratado de paz com Israel e seus vizinhos por 7 anos. Esses 7 anos são conhecidos na Bíblia como o período da tribulação. Será um tempo em que o mundo inteiro começará a ser controlado por este homem, que é frequentemente chamado de Anticristo. Mas então, algo extraordinário acontecerá em Israel, algo que o mundo inteiro verá. Enquanto todo tipo de mal está acontecendo em Jerusalém, a Bíblia fala sobre duas figuras misteriosas, chamadas de duas testemunhas. Deus as enviará como seus profetas para pregar ao mundo inteiro diretamente de Jerusalém. Estas duas testemunhas serão os maiores influenciadores cristãos que o mundo já viu. Eles proclamarão a verdade de Deus em um tempo de grandes trevas espirituais, e sua mensagem será ouvida globalmente. Ao contrário de muitos dos influenciadores cristãos que vemos hoje, essas duas testemunhas falarão exclusivamente as palavras que Deus lhes ordenar. Elas não buscarão fama, riqueza ou reconhecimento humano. Na verdade, a Bíblia descreve que elas estarão vestidas com trapos sujos,
simbolizando humildade e separação das coisas deste mundo. O mais extraordinário é que a Bíblia diz que essas testemunhas terão poderes sobrenaturais concedidos por Deus. Elas poderão cuspir fogo contra qualquer um que tente prejudicá-las, parar a chuva e trazer pragas sobre a terra, tudo de acordo com a vontade de Deus. Alguns estudiosos especulam que essas duas testemunhas podem ser os profetas Moisés e Elias, ressuscitados, devido aos poderes que possuem, que são semelhantes aos milagres que esses profetas realizaram no passado. Moisés trouxe pragas sobre o Egito, e Elias orou para que não chovesse, e assim aconteceu. No entanto, a identidade exata dessas testemunhas permanece um mistério. O que sabemos é que o anticristo não ficará nada satisfeito com elas. Durante 3 anos e meio, essas testemunhas pregarão contra o engano do anticristo, expondo suas mentiras e proclamando a verdade de Deus ao mundo inteiro. Mas eventualmente algo acontecerá com elas. Antes disso, porém, Deus fará algo ainda mais incrível em Israel. Se você se lembra, após a batalha descrita em Ezequiel 38, muitos judeus virão à fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que, depois que o anticristo fizer seu tratado de paz com Israel, Deus designará 144 mil judeus crentes em Cristo para pregar o Evangelho ao mundo. Esses 144 serão como missionários escolhidos por Deus, e por meio deles, muitas pessoas ao redor do mundo virão a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas não se engane, assim como as duas testemunhas, esses 144 terão apenas 3 anos e meio para completar sua missão. Isso porque os próximos 4 sinais que acontecerão em Israel irão literalmente virar o mundo de cabeça para baixo, e não de uma forma positiva. Há uma coisa importante que você precisa saber sobre esses próximos 4 sinais. Eles acontecerão em rápida sucessão, com poucos dias de distância entre eles. O primeiro desses sinais será o anticristo matando as duas testemunhas. A Bíblia diz que após serem mortas, os corpos das duas testemunhas ficarão expostos nas ruas de Jerusalém. O mundo inteiro verá seus corpos, e em vez de lamentar suas mortes, as pessoas celebrarão. Elas agirão como se fosse Natal, trocando presentes umas com as outras, comemorando o fim das mensagens das testemunhas. Agora, pense nisso por um momento. Esta profecia foi escrita séculos antes da invenção da televisão, da internet ou das redes sociais. Mesmo assim, a Bíblia previu que o mundo inteiro veria esses eventos em tempo real. Hoje, com a tecnologia moderna, conseguimos entender como isso será possível. Mas enquanto o mundo celebra, o anticristo finalmente fará o que sempre quis desde o início. Ele se declarará Deus. Ele colocará uma imagem de si mesmo no lugar mais sagrado do templo em Jerusalém, conhecido como o Santo dos Santos. Nesse momento, ele exigirá que o mundo inteiro o adore e adore sua imagem. Aqueles que se recusarem a fazer isso enfrentarão severas consequências. Este evento é conhecido como a Abominação da Desolação, mencionado em Daniel e também por Jesus em Mateus 24. Será um momento de grande tribulação para o mundo, especialmente para Israel, pois o anticristo revelará sua verdadeira natureza e iniciará uma perseguição sem precedentes contra os que se recusarem a segui-lo. Sim, e aquele tratado de paz que deveria durar 7 anos será quebrado exatamente na metade do caminho, após 3 anos e meio. Se você achava que figuras históricas como Hitler foram terríveis, o anticristo será pior do que qualquer ditador que o mundo já conheceu. Ele iniciará uma perseguição implacável contra cristãos e judeus nos últimos dias, e é por isso que o sinal número 14 acontece logo em seguida. A Bíblia nos diz que, após o rompimento do tratado, os judeus fugirão para um lugar no deserto, um local preparado por Deus para protegê-los do anticristo e de seus exércitos. Muitos estudiosos da Bíblia tentaram prever a localização deste refúgio e sugeriram que poderia ser Petra, um local histórico e único situado no atual território da Jordânia, muito próximo de Israel. Petra é uma cidade escondida entre canhões estreitos, o que a torna naturalmente protegida. Eu mesmo já estive lá, e é realmente impressionante. No entanto, com a invenção de drones e outras armas aéreas modernas, é difícil imaginar que este seja o local definitivo onde os judeus se esconderão. Talvez seja um refúgio subterrâneo no deserto, ou algum outro lugar que Deus preparará de forma sobrenatural. Mas de qualquer forma, o que sabemos com certeza é que Deus protegerá o povo judeu que fugir para este local. Agora, lembre-se que os últimos 3 sinais que discutimos acontecem com poucos dias de distância, incluindo o sinal número 15. Se você se lembra, falamos sobre
sobre aquelas duas testemunhas que foram mortas nas ruas de Jerusalém, cujas mortes o mundo inteiro celebrou como se fosse um feriado. Bem, agora é a vez de Deus responder. A Bíblia diz que Deus ressuscitará essas duas testemunhas dos mortos, enquanto o mundo inteiro assiste. Todas as redes de notícias e plataformas de mídia estarão transmitindo este evento incrível, mas não para por aí. Deus não apenas ressuscitará essas testemunhas, Ele também as arrebatará para o céu, enquanto as nações assistem em completo choque e terror. Agora, é importante esclarecer que este evento não é o arrebatamento da igreja, com o qual você provavelmente está familiarizado. Aquele em que milhões de cristãos ao redor do mundo serão instantaneamente levados para o céu enquanto ainda estão vivos na terra. Esse arrebatamento acontece em um ponto diferente da linha do tempo profética, e eu já abordei isso em outro vídeo, que linkarei no final deste. O arrebatamento dessas duas testemunhas será um evento único. A Bíblia diz que elas ascenderão ao céu diante dos olhos de seus inimigos. E logo após isso, um grande terremoto atingirá Jerusalém, matando 7.000 pessoas e causando um impacto tão profundo que muitos se voltarão a Deus naquele momento. Mas após esse evento, as coisas ficarão ainda mais intensas pelos próximos 3 anos e meio. Será um período de caos e sofrimento como nunca antes visto. E então, algo absolutamente incrível acontecerá em Israel, algo mais extraordinário do que qualquer coisa que discutimos até agora. Este evento ocorrerá em uma colina muito especial, chamada Monte das Olivas. Se você se lembra, o Monte das Olivas foi o lugar onde Jesus Cristo ascendeu ao céu após sua ressurreição. Foi ali que ele disse aos seus discípulos que um dia ele voltaria. A Bíblia nos diz que no final desses 3 anos e meio, Jesus retornará ao Monte das Olivas, e assim que seus pés tocarem o topo desta colina, algo extraordinário acontecerá. O monte se dividirá em 2, criando um grande vale. Neste momento, Cristo destruirá o anticristo e seu exército, trazendo um fim definitivo ao seu reinado de terror. Após sua vitória, Jesus se sentará no trono de Davi, em Jerusalém, e governará o mundo por 1000 anos. Este período é conhecido como o Milênio, um tempo de paz e justiça sobre o governo de Cristo. Mas a história não termina aí. Após esses 1000 anos, Jesus criará um novo céu e uma nova terra, que durarão para sempre. Será o início de uma eternidade perfeita, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Agora, há muitos outros eventos e ideias que não abordamos neste vídeo, como o arrebatamento da igreja e a marca da besta. Por isso, recomendo que você assista ao vídeo que linkarei no final para obter uma compreensão completa da linha do tempo profética de Deus.